Quantas vezes você já trabalhou com um líder que não escutava, que interrompia a equipe no meio da frase, que nunca dava um feedback de reconhecimento ou que usava o medo e a pressão como uma forma de comando? Quantas vezes você já viu um gestor, uma gestora preocupada apenas com metas e resultados, mas indiferente à saúde física e mental do seu time? E quantas vezes você não já ouviu alguém dizer: eu trabalhava em uma empresa, adorava, ótima, mas o meu chefe acabou com essa experiência. Pedi demissão do CPF e não do CNPJ. Ou então, eu gostava do que fazia, mas eu observava e saí por causa da liderança. Essas frases são muito comuns do que deveriam e mostram a força destrutiva da liderança tóxica. Os efeitos você conhece bem. A produtividade despenca porque um ambiente ruim, desmotiva. O turnover aumenta porque as pessoas mais talentosas procuram outro lugar para trabalhar. A saúde mental é prejudicada. Cresce o estresse, a ansiedade e a depressão. E até a reputação da empresa, sim, a imagem da empresa fica manchada, afastando também os talentos, novos talentos, impactando financeiramente. A liderança tóxica não destrói só os resultados da empresa, ela mina a confiança, corrói os relacionamentos e muitas vezes abala até a vida pessoal e familiar das pessoas. E aqui fica uma reflexão. Muitas vezes, quando um problema aparece, líderes assim pensam: isso não é comigo, mas a realidade mostra que mais cedo ou mais tarde todos acabam atingidos, toda a equipe. E para ilustrar isso, quero trazer uma história. Um ratinho viu o fazendeiro carregando um pacote. Achou que fosse comida, mas era uma ratoeira. Assustado, correu para avisar a galinha, o porco e a vaca, e cada um respondeu da mesma forma que tantas vezes ouvimos no mundo corporativo: isso não é problema meu. Só que o resultado você já imaginou no final, né? Todos pagaram o preço. Na fábula, a galinha virou canja, o porco foi parar na feijoada e a vaca no churrasco. E aqui eu sempre digo nas minhas palestras de liderança positiva, de inteligência emocional, tomara que na sua empresa ninguém esteja no cardápio, não é? Mas no mundo corporativo, a verdade é que as consequências podem ser muito sérias. Quando o problema é ignorado, cedo ou tarde, ele atinge a todos. Equipes desmotivadas, talentos pedindo demissão, um clima pesado. E a empresa também perde não só produtividade, mas também a imagem, novamente, a reputação. É aqui que a metáfora da fazenda, do ratinho, conversa diretamente com a nossa realidade. Porque existe uma diferença enorme entre liderança tóxica e liderança positiva. A liderança tóxica age como os animais da fábula, sabe? Cada um pensando só em si, acreditando que o problema nunca vai bater na sua porta. Já a liderança positiva entende: se existe uma ratoeira dentro de casa, cedo ou tarde todos podem ser atingidos. É por isso que, em vez de indiferença, o líder positivo escolhe escuta, cuidado e ação. Mas vamos ser claros, líderes tóxicos não aparecem só nos livros ou aqui nesses vídeos como exemplo. Eles estão por aí, no dia a dia, muitas vezes com a mentalidade de fazer o que é preciso, para atingir os objetivos. Ainda que isso custe a saúde das pessoas, mental e física das pessoas e da equipe. E as consequências são péssimas, né? Baixa produtividade, porque ninguém dá o seu melhor, em ambientes assim de medo. Turnover elevado, já que as pessoas talentosas buscam outros lugares para trabalhar. Problemas de saúde mental, física, ansiedade, estresse crônico e outros desafios.
Reputação prejudicada, isso também é importante ressaltar, porque com as redes sociais, qualquer prática tóxica se espalha muito rápido. Clima organização ruim em que colaboradores se sentem desrespeitados e desvalorizados. E falta de inovação, porque criatividade não floresce em ambientes de medo. E até comportamentos antiéticos, quando o líder coloca os próprios interesses acima dos da equipe e também em cima da organização. No fundo, a liderança tóxica cria um terreno fértil para os relacionamentos tóxicos, para a produtividade tóxica e para uma cultura que corrói, que destrói as pessoas por dentro. Mas existe um caminho, e é exatamente o nosso ponto central do trabalho que a gente vai conversar, que eu desenvolvo há mais de uma década, em que eu compartilho no meu livro Liderança Positiva, a reconexão com os pontos fortes e o flow e os significados em nossas vidas. Porque ser um líder positivo é muito mais do que ser bonzinho, é sobre reconexão com os pontos fortes, quando as pessoas têm seu talento reconhecido e colocado em prática. Ela cresce junto com a equipe. Reconexão com o flow, quando desafio e habilidades se encontram. Nasce, assim, vestir a camisa, o engajamento verdadeiro, aquele estado em que a gente perde a noção do tempo, porque está imerso no que faz, concentrado. Reconexão com os significados, porque não basta produzir, é preciso que o trabalho tenha propósito, que conecte a realização individual com o impacto coletivo, com as metas da organização. E quando essas três reconexões ou conexões estão presentes, nasce o que eu chamo de produtividade com sentido. Um ambiente em que resultados importam, sim, ao mesmo tempo vem acompanhado de qualidade de vida, engajamento e respeito. Clima positivo. E quando você entrega e também se sente orgulhoso do que faz. Quando a equipe atinge a meta, o objetivo, e ao mesmo tempo fortalece vínculos, aprende e cresce juntos. É quando o trabalho deixa de ser apenas obrigação e se transforma em fonte de energia, propósito e realização. No fundo, todos nós temos uma escolha: repetir o destino da galinha, do porco, da vaca, da história, vivendo um ambiente de indiferença e liderança tóxica, ou construir juntos uma cultura de liderança positiva, onde os pontos fortes, flow e significado, se transformam em resultados sustentáveis para todos. E se você está chegando agora, eu sou Minoru Ueda. E aqui neste canal nós conversamos sobre liderança positiva, inteligência emocional, produtividade com sentido. Se esse conteúdo faz sentido para você, te convido, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. E assim você continua nessa jornada de reflexões e práticas para transformar a forma de viver e de trabalhar. E isso é importante no nosso dia a dia, porque é difícil a gente desligar hoje vida pessoal e vida profissional. Então, quando a gente fala e conversa sobre liderança tóxica e liderança positiva, é a nossa conversa desse nosso vídeo que a gente está compartilhando para que a gente possa, nessa jornada de reflexões e práticas, transformar a forma como a gente observa a nossa vida, nosso trabalho, significado. Bom, vamos trabalhar agora, vamos conversar sobre inteligência emocional nessa fábula da galinha, do porco e da vaca. Eles acabaram que a ratoeira com eles, né? E no fim, todos pagaram o preço. Na empresa, acontece a mesma coisa. Quando a liderança tóxica, o problema nunca fica com uma pessoa. Cedo ou tarde contamina todo o time, e às vezes até a organização. E aqui que entra o ponto essencial, a inteligência emocional. Produtividade com sentido e liderança positiva só acontece quando aprendemos a lidar com as nossas próprias emoções. E também aprendemos a gerenciar as emoções das pessoas ao nosso redor.
as habilidades sociais, a empatia. E aí que a inteligência emocional se torna o fio condutor, porque são as 5 competências emocionais que sustentam um ambiente saudável: o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais. Sem foco, ou sem isso, o risco é cair na ratoeira da liderança tóxica. E essa ratoeira no mundo corporativo não vem com placa de aviso, não. Ele chega de mansinho, quase sem ser notado, se revela nas cobranças vazias, nas reuniões que tiram energia, nas metas sem propósito. É aquele ambiente em que todo mundo corre, mas ninguém sente que está avançando, onde a produtividade deixa de ser conquista e vira apenas pressão. E aquele ambiente em que todo mundo está correndo, que ninguém sente que tem sentido as coisas. E a produtividade, sem sentido também. Agora, quando nós sabemos lidar com as emoções, as nossas e as dos outros, tudo muda e é aqui que nasce a produtividade com sentido, onde o resultado e o bem-estar caminham ao lado a lado. Eu até escrevi sobre isso no meu livro Competência Emocional, esse aqui, quanto antes melhor. Porque quanto antes a gente aprende a desenvolver as competências emocionais, mais cedo a gente consegue transformar esses ambientes pesados em lugares de crescimento, aprendizado e realização verdadeira. E aí você deve estar perguntando, mas Ueda, como que isso acontece? Com as 5 competências da inteligência emocional, autoconhecimento. O líder tóxico reage no impulso, muitas vezes sem perceber o estrago que causa. O líder positivo olha para dentro, reconhece seus gatilhos e entende o impacto das próprias emoções. É o primeiro passo para não cair na ratoeira da liderança tóxica. Autocontrole. Reconhecer é importante, mas escolher agir e ainda mais na liderança tóxica, isso é falta de freio. São explosões desnecessárias, críticas públicas que constrangem e aquela velha microgestão, sabe? Quando olha na ratoeira cada detalhe, como se ninguém fosse capaz de pensar por conta própria. Um líder assim até pode achar que está cobrando resultado, mas na verdade está minando a confiança da equipe. É como acelerar um carro no máximo sem nunca trocar a marcha. O barulho aumenta, o motor se desgasta. Mas e o líder positivo? Entende que autocontrole não é apenas segurar o impulso de reagir, mas criar espaço para realmente escutar. E aqui entra a escuta empática, ouvir sem pressa para responder, validar mais que julgar, mostrar que o outro tem valor não apenas pelo que entrega, mas também pelo que sente. É a capacidade de se colocar na conversa, não para ganhar, sabe, mas para compreender. Isso parece simples, mas exige treino e consciência, autoconhecimento. Todos nós já passamos por situações em que a vontade era cortar a fala do outro ou da outra, mandar aquele e-mail atravessado ou resolver no grito. Mas o autocontrole, aliado à escuta empática, é o que transforma um conflito em aprendizado, um erro em oportunidade e uma pressão em confiança. E essa confiança é contagiante. Quando o líder ele exerce o autocontrole, pratica a escuta empática, ele abre espaço com a turma, com a sua equipe, também que se sinta mais seguro e mais segura, respeitada e se torna engajada. E é nesse momento que o ambiente deixa de ser tóxico e começa de fato a respirar. Terceira competência, automotivação. Lembro de uma cena no início da minha carreira, num dos cursos em que um colega compartilhou suas experiências de trabalho. Entre os relatos, ouvi frases talvez assim que você já tenha escutado. Se não bater a meta, está fora da equipe. Ou então, aqui só fica quem entrega resultado.
Na época, isso era falado quase como um estilo de liderança aceitável. Hoje, a gente olha para trás e percebe, eram quase lendas corporativas, mas lendas que custaram caro. Deixaram muita gente adoecida no caminho, pessoas e organizações. Esse tipo de abordagem até gera entrega, mas é uma entrega movida pelo medo. E quando o medo é o combustível, o motor do carro pode até funcionar, mas logo começa a engasgar, desânimo, energia drenada e gente que só trabalha olhando para o relógio, esperando a hora de ir embora, ou então chegar o final de semana. No meu livro, Competência Emocional, Quanto Antes Melhor, eu destaco sobre a motivação tem duas dimensões muito poderosas. A primeira é a automotivação transformadora, a nossa proatividade. E quando a pessoa não espera apenas a cobrança vir de cima, mas se movimenta quando entende o valor de sua contribuição, né? Sabe aquele colaborador que encontra um jeito criativo de resolver um problema antes mesmo de alguém mandar? Esse é o exemplo claro. A segunda é a automotivação mobilizadora, quando as emoções positivas viram energia, combustível. É o time que celebra pequenas vitórias no meio de grandes desafios. É o colega que recebe o reconhecimento sincero e ganha energia para continuar dando o melhor de si, feedback de reconhecimento. São esses momentos que alimentam a resiliência e fazem a equipe seguir firme. Resiliência, um dos capitais psicológicos positivos também, mesmo nas fases mais difíceis. E tudo isso também é uma das minhas motivações para escrever o meu livro Competência Emocional, porque foi um fruto da minha defesa de tese do impacto das competências emocionais na qualidade de vida no trabalho. Eu quis mostrar, com base em estudos e também na prática, que desenvolver essas competências emocionais, a inteligência emocional não é luxo nem moda, é essencial para que as pessoas tenham saúde física, mental, emocional, engajamento e resultados sustentáveis. No fim, a automotivação é o que diferencia uma cultura de metas sufocantes, tóxicas, de uma cultura de metas que inspiram. É o que separa o ambiente que é produtividade tóxica daquele que existe de produtividade com sentido. Não é sobre cumprir tarefas, mas sobre sentir que cada conquista valeu a pena. Sabe? Festejar. Depois que falamos sobre automotivação, essa energia interna que nos move a agir, chegamos para uma outra competência essencial da inteligência emocional. Um divisor de água, eu falo, isso defendo, entre uma liderança tóxica e uma liderança positiva, a empatia da inteligência emocional. É aqui que eu lembro de novo da fábula lá do ratinho, lembra? Ele percebeu o perigo, tentou avisar, mas ninguém deu atenção. Na prática, faltou empatia. Cada um ficou preso no seu próprio mundo e, no fim, todos pagaram o preço. No ambiente corporativo, acontece exatamente assim. Quando a empatia não existe, as áreas constroem muros invisíveis. Área X contra área Y, departamento A falando mal de departamento B, no final todos contra todos dentro de uma mesma empresa, de uma mesma organização, e o resultado gerando relacionamento tóxico dentro e fora da organização. Cada um passa a defender apenas o seu território, como se a empresa fosse feita de ilhas separadas. No meu livro Competência Emocional, Quanto Antes Melhor, chamo isso de apartheid organizacional. Disputas veladas, atritos silenciosos e desconfiança constante. É como se cada departamento, cada área, falasse uma língua diferente e ninguém se preocupasse em traduzir, em desenvolver a empatia. E quando esses muros crescem, quem perde não é só a produtividade, é a confiança, é o clima, são as relações. Por isso que no subtítulo do meu livro eu uso a expressão sustentabilidade das relações, porque sem empatia
Nenhuma relação se sustenta a longo prazo, nem na empresa, nem fora dela. É aqui que entra o que eu chamo de diálogo empático, algo que sempre destaco nas minhas palestras e também na mentoria Virtus. Diálogo não é apenas falar, diálogo é troca de significado. E quando eu saio do meu ponto de vista para de fato compreender o ponto de vista da outra pessoa. Sem isso, a gente cai na lógica da indiferença, que é a base da liderança tóxica. Um dos grandes diferenciais entre liderança positiva é a tríade da empatia. A empatia se manifesta em 3 dimensões que se complementam. Empatia cognitiva é a capacidade de entender racionalmente o que o outro está passando. O líder tóxico ignora esse exercício. Ele olha para os números e diz: o problema é seu, se vire para entregar. O líder positivo tenta compreender o contexto, o que está dificultando o seu trabalho, o seu ponto de vista, como eu posso ajudar a remover os obstáculos. Empatia emocional é quando você realmente se conecta com o que o outro sente. O líder tóxico reage com frieza. Isso é mimimi. Aqui ninguém tem tempo para emoção. O líder positivo reconhece o impacto. Eu percebo que essa situação te deixou frustrado. Vamos pensar juntos numa solução. Essa validação não resolve tudo, mas faz a pessoa sentir que não está sozinha. Compreensão empática é o passo além, usar o entendimento e a conexão emocional para agir de forma construtiva. É transformar a escuta em diálogo e diálogo em ação. O líder positivo coloca isso em prática em pequenos gestos, ajustar prazos quando necessário, redistribuir tarefas, dar feedback de apoio em vez de apenas crítica. São gestos simples, mas que constroem confiança e fortalecem o time. Essa tríade é destacada por Daniel Goleman no livro Foco. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal sobre essa obra do Daniel Goleman. E vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. São 5 aprendizados do livro Foco, tá? Você assiste depois para você conhecer um pouco mais o trabalho de Daniel Goleman. Bom, você já deve conhecer. Portanto, a empatia não é tarefa, é prática. É o que define em uma empresa se vai se tornar um campo de disputa ou um espaço de colaboração. E essa escolha começa na forma de cada líder e cada colaborador se relacionar. Então vamos lá. Nós estamos falando da empatia como a capacidade de compreender e validar o outro. Ao mesmo tempo, empatia sem ação pode virar apenas boa intenção. Terrível. É aqui que entram as habilidades sociais. A forma como nós transformamos empatia em prática, em atitudes que fortalecem a confiança, que criam pontes em vez de muros. Porque se nada adianta eu entender que o outro sente, se eu não sei dialogar, se eu não sei cooperar, se eu não consigo criar um ambiente de colaboração verdadeira. O líder tóxico até percebe as emoções, mas usa isso como arma, manipula, divide, coloca um contra o outro. Já o líder positivo usa habilidades sociais para unir, engajar e inspirar. Quando nós falamos de habilidades sociais, entramos no coração das relações humanas dentro das organizações. E aqui vale trazer os estudos do professor Marcel Losada, que pesquisou por anos o impacto da comunicação nos times de alta performance. Ele descobriu algo simples que mais poderoso, a razão 3 por 1. Ou seja, para cada comentário negativo, precisamos de pelo menos 3 interações positivas para manter um relacionamento saudável. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes um líder tóxico, pessoa tóxica, consegue, em uma única reunião, desmotivar uma equipe inteira com palavras duras, ironias ou críticas em público?
E quantas vezes isso é compensado? Na prática, quase nunca. O saldo fica negativo e o time começa a trabalhar com medo, na defensiva, apagando incêndio, em vez de criar soluções. Esse é o retrato do relacionamento tóxico. Já no ambiente da liderança positiva, a comunicação segue outra lógica. Não significa esconder os problemas, mas equilibrar, reconhecer conquistas, valorizar esforços, dar feedbacks construtivos de reconhecimento. Quando o saldo é positivo, as pessoas se sentem seguras para arriscar, para inovar, para se engajar. Essa é a base do relacionamento positivo e aqui está o grande ponto que conecta tudo que a gente está conversando. Relacionamentos positivos são a base da produtividade com sentido. Relacionamentos tóxicos alimentam a produtividade tóxica. E essa diferença nasce da forma de como nós lideramos, como a gente com empatia, diálogo, inteligência emocional, ou com indiferença, medo e autoritarismo. Não apenas a liderar, como nós nos relacionamos. Porque na fábula, todos os envolvidos pagaram o preço da indiferença. No mundo real, também é assim. Cada colaborador, cada pessoa tem um papel ativo, não tem? Na forma como se comunica, como reage, como contribui para o clima. Não adianta esperar que apenas a direção ou a liderança façam diferente. A cultura de uma organização não nasce de um decreto, ela é construída nas pequenas escolhas do dia a dia, na forma como cada um de nós nos comunicamos, reagimos e contribuímos para o ambiente. Aqui eu quero ampliar essa reflexão. Tudo isso não importa ou não impacta apenas no crachá que você carrega ou na empresa em que você trabalha. Impacta na sua qualidade de vida. Por quê? Quando o ambiente é tóxico, ele sobrecarrega, ele pressiona e a pressão não fica apenas no escritório, na organização. Elas atravessam a porta da sua casa, afetam sua família, seu humor, sua saúde e seus relacionamentos. Quantas vezes as pessoas chegam em casa esgotadas, sem energia, para estar presente com quem elas amam? Por outro lado, quando vivemos relações positivas, quando trabalhamos em um ambiente que é positivo, clima positivo, que respiramos, temos confiança, respeito, colaboração, isso também impacta na nossa vida pessoal. Você chega em casa mais leve, com disposição para os seus projetos pessoais, com presença verdadeira para a sua família, com energia para viver a vida fora do trabalho. Por isso eu volto à pergunta lá do início, agora com mais profundidade e mais reflexão. Em que tipo de ambiente você tem escolhido construir sua história? Em um que sufoca ou que te inspira? Como anda a qualidade das suas relações no seu dia a dia do trabalho e também fora dele? Eles fortalecem ou retiram a energia? Que pequenas escolhas você pode fazer a partir de hoje para contribuir para uma cultura mais saudável onde você trabalha, seja na sua equipe, na sua família, no seu círculo de amigos, amigas? Essas perguntas não são apenas para pensar e deixar de lado. Elas são convites para olhar com honestidade, autoconhecimento para a sua própria realidade e decidir o que precisa ser diferente. Porque o que diferencia uma organização que adoece e de uma organização que floresce não são apenas metas ou processos, é a qualidade das relações. É a capacidade de unir resultados e bem-estar. É a decisão diária de escolher entre uma liderança tóxica ou uma liderança positiva, entre relacionamentos que sufocam ou que fortalecem, entre uma produtividade que corrói, tóxica, ou uma produtividade que dá sentido. E no fim, tudo converge para um ponto.
o desenvolvimento das nossas competências emocionais, da nossa inteligência emocional. E é nelas que nós encontramos o antídoto para a ratoeira da toxicidade. É a chave que abre porta para conquistarmos ou construirmos ambientes mais humanos, sustentáveis e inspiradores, dentro e fora das organizações. É aqui que chegamos ao ponto de encontro de tudo o que conversamos até agora. Relacionamentos positivos são o coração da produtividade com sentido. Relacionamentos tóxicos alimentam a produtividade tóxica. E essa diferença não acontece por acaso. Ela nasce todos os dias na forma como a gente se comunica, se relaciona, toma as decisões. Não é algo distante nem complicado. É simples, mas exige consciência. Está na qualidade da sua vida no trabalho, mas também na qualidade da vida com seus familiares, com seus amigos. Até no jeito com que você se trata, porque a forma como a gente vive o trabalho impacta diretamente a vida fora dela. E o contrário também é verdade. Se o ambiente é pesado, isso acaba pesando também em casa. Se em casa há um momento de conexão, leveza, essa energia também chega com você no trabalho. As duas dimensões estão entrelaçadas, estão ligadas. Não existe divisão tão rígida quanto às vezes a gente gostaria de acreditar, né? Sai desse corpo que não pertence. Então eu deixo aqui 3 perguntas para você no seu dia a dia. Você tem cultivado relações que fortalecem ou que drenam? No trabalho, você ajuda a erguer muros ou constrói pontes? Na sua vida pessoal, como você pode trazer mais empatia, diálogo, propósito para quem está ao seu lado? Essas perguntas, não só para a gente refletir, são convites para a gente agir. E se você quiser se aprofundar nesse caminho, eu convido você a conhecer a Mentoria Virtus, um espaço que criei justamente para desenvolver na prática essas competências que transformam. Também aproveite e se inscrever no Ikigai News, a minha newsletter semanal onde compartilho reflexões, histórias que podem inspirar, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida. E é claro, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações e me conte aqui nos comentários qual foi o ponto desse vídeo, qual o assunto que mais fez sentido para você. Eu leio cada comentário com atenção e muitos deles já viraram tema de novos vídeos. No final das contas, é isso que me move. Não apenas falar com você, mas criar um diálogo onde a gente cresce junto.